Olá! Vamos falar um pouquinho hoje sobre os mitos e verdades sobre a constelação familiar? Chega pra cá. Bom dia, Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Hoje eu venho tirar um pouquinho aí de sua visão, que possa aí estar um pouquinho assustada, um pouquinho assim, meia com receio. O que a Renata está trazendo aqui? O que a Renata está falando? Então, sim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos e as verdades por trás aí das constelações. Qual é o pano de fundo, qual é a base? Eu tenho falado aqui sobre o autor, aquele que classificou, que nomeou, que estudou, que aprendeu observando a vida, que foi o Bertin Hellinger. Eu tenho falado sobre quais são as leis, né? As leis do amor ali, que é pertencimento, ordem e hierarquia e o equilíbrio. E hoje sim, nós vamos estar aqui trabalhando um pouquinho sobre os mitos e verdades, porque sim, tem muitos mitos, mas também tem muitas verdades. E eu não estaria jamais trazendo isso a público se eu não tivesse vivenciado na prática, né, passado por experiências que me levaram aí a estar solucionando muitas questões das quais eu tinha que estar olhando. Além de falar sobre a ordem do amor, quem as registrou e sobre as constelações, então hoje vamos aos mitos e verdades. Seu verdadeiro eu não surgirá enquanto estiver procurando por ele. Ele somente surgirá quando você estiver procurando por Jesus e o encontrar. Essa é uma frase de C.S. Lewis. Quais os mitos e verdades da constelação familiar, então, Renata? Eu quero aqui reiterar, como eu já disse no início, que o princípio base da visão sistêmica é te tirar do olhar do eu para o nós. Né? Eu trabalhei os pensamentos sistêmicos, a abordagem da consciência sistêmica, ela nunca vai olhar para o eu, ela vai olhar para o nós. Porque no eu sou limitada, no eu você é limitada. Quando nós colocamos os olhares no nós, né, para o nós, no nós somos abrangentes na resposta e nos resultados. No nós temos forças para caminhar para o mais. Então, sim, se você estiver aí, de repente, caminhando, como ontem eu falei sobre a escassez, né? No caminho para o menos, talvez sim, você está no eu, e é no nós que a gente consegue caminhar para o mais. Então, vamos aos mitos. Primeiramente, os mitos sobre o teu autor, né? Que é o Bertin Hellinger. Primeiro, Bertin Hellinger nunca foi um nazista, mas sim um contemporâneo que serviu à guerra e às tropas americanas. Ele foi prisioneiro de guerra e após esse período, ele começou então a viver a sua vocação como sacerdote da Igreja Católica. Segundo, Bertin não criou as constelações. Ele as observou enquanto esteve na África ministrando como um sacerdote no meio daquele povo, e essa missão foi para discipular aquele povo ali na tribo Zulu como sacerdote. A sua missão era pregar a palavra para aquele povo. E ali no meio daquele povo ele começou então a observar o comportamento deles. Esse povo, eles eram uns povos que tinham muitos rituais de bruxarias e espiritismo. Daí então vem-se essa crença e esse preconceito de que Bert tinha essa linha espírita, mas isso não tem nada a ver. Foi a questão dos povos ao qual ele foi inserido para exercer o seu ministério ali como sacerdote. Em terceiro, o que Bert não observou foram os rituais dos quais eles faziam, mas sim ele observou o comportamento relacional daquele povo, principalmente quando acontecia algum conflito, o que eles faziam para resolver esses conflitos, que fossem conjugais, que fossem relacionais ali entre pais e filhos. E ali então ele observou o movimento e compreendeu o princípio da honra. Eles tinham muito enraizado as crenças, os princípios e os valores voltados para a honra, que quando faziam alguma coisa,
eles precisariam ali reparar, né? Exercendo o princípio da honra. Então, daí ele foi observando esses comportamentos e foi catalogando e registrando, dando origem assim, então, às leis do amor, que são pertencimento, ordem e hierarquia e o equilíbrio. Em quarto, Bert também teve confrontos pessoais e em seus ministérios como sacerdote. E até nos seus últimos dias de vida, já quando ele estava com, eu não sei se foi 92 anos, ao qual ele veio a falecer, ele ainda entendeu que ele tinha questões a serem trabalhadas com sua mãe, que ele precisava tomar um pouco mais de mãe. Até que um dia ele foi questionado em uma sessão que ele estava passando, em um evento, e ali ele foi levado a se perguntar, entre pessoas e ideais, quem é mais importante? Pessoas ou ideais? E aqui eu te pergunto, porque eu me fiz essa pergunta. O que é mais importante para mim? Quais as minhas prioridades? Pessoas ou ideais? Bert, dentro daquele contexto, se questionou e disse: para mim, o mais importante são as pessoas. Foi aqui que ele percebeu que, como sacerdote, no seu ministério como sacerdote de discipular as pessoas, ele não poderia mais ajudar as pessoas como as pessoas estavam necessitadas de terem ajuda. Foi então onde ele abdicou, né, do seu cargo, do seu posto de sacerdote, de dentro da Igreja Católica, e começou então a exercer o seu legado de aprimoramento, de estudar, de aprofundar, né, todas as formações, eu coloquei um pouquinho anterior. E foi então onde ele foi desenvolvendo-se para estar preparado para ajudar as pessoas, dando-se assim o início então das constelações familiares de Bert Hellinger. Alguns mitos e verdades então. Primeiro, a constelação familiar é um complemento da terapia? Sim, ela é um complemento. Ela não vai substituir uma terapia. A constelação familiar é uma terapia breve, é um método filosófico de terapia breve, que embora possa ser usada como um complemento à terapia tradicional, ela não é substituta para a terapia. Então, se você já passa pelos seus processos, continue fazendo. A constelação familiar é considerada uma abordagem terapêutica complementar, que pode ser utilizada em conjunto com outras terapias, sim, e tratamentos convencionais para ajudar as pessoas a alcançarem os seus objetivos terapêuticos. Dentro de uma sessão de constelação, observamos um assunto por vez. Nós não vamos resolver a tua vida por completo. É um assunto por vez, dentro do contexto que você estiver trazendo. E não olhamos somente para você, somente para o indivíduo. Estaremos ali dentro da abordagem do todo, que são os sistemas. Em segundo, a constelação familiar pode ser feita tanto individualmente quanto de grupo? Sim, ela pode ser feita, realizada, tanto em grupos quanto individual, dependendo das necessidades e preferências de cada indivíduo. Independentemente de ser realizada em grupos ou individualmente, a constelação familiar é uma abordagem terapêutica útil para ajudar as pessoas a compreender e resolver as suas questões internas e pessoais dentro do contexto familiares ou sociais, promovendo maior autoconsciência, entendimento e alcançando curas. Cura, sim. Em terceiro, esta técnica pode te ajudar em todos os aspectos da vida, como trabalho, maternidade, casamento e relacionamentos com o dinheiro? Verdade. Ela pode sim, porque, embora a constelação familiar tenha sido inicialmente desenvolvida para tratar questões somente relacionais de dentro da família, essa abordagem terapêutica pode ser aplicada em muitos aspectos diferentes da vida, incluindo sim a esfera profissional, incluindo a esfera de trabalho, incluindo a maternidade
incluindo o relacionamento conjugal, é aquilo que eu tenho falado, espaços não ficam vazios. Se você não está no seu lugar como esposa, como esposo, você estará ali deixando espaços vazios. Então, dentro da constelação, a gente consegue, né, ver como que está, se você de fato está dentro, né, do seu lugar. E relacionamentos com o dinheiro. O dinheiro vem, o dinheiro fica, o dinheiro nunca vem, o dinheiro é escasso. Tudo isso a gente consegue estar abordando através das constelações. Em quarto, a constelação não pode dar errado? Mito. E aqui que entra um dos pontos que tem trago muitas questões difusas sobre as constelações. Como em qualquer abordagem terapêutica, a constelação familiar pode apresentar resultados tanto positivos quanto negativos, dependendo do indivíduo e da sua situação. É possível que a constelação familiar possa apresentar alguns riscos, mas eles são geralmente mínimos e podem ser gerenciados com muito cuidado. A nossa mentora um dia, quando ela estava, né, logo no início falando pra gente, ela falou assim, olha, até hoje eu nunca vi alguém colocar um laudo de óbito referente ao indivíduo que passou por uma constelação. Por isso estou trazendo todos esses conteúdos para te ajudar e a te preparar, caso você queira, sim, futuramente estar aí passando por uma constelação comigo. O que acontece? Vai depender do condutor, como esse condutor estará conduzindo, né, essa ferramenta. Em quinto, a constelação está ligada à religião? Não, isso é mito. Constelação não é religião, constelação não é um culto, constelação não tem nada a ver com o espiritismo, constelação não é crença, não é seita, constelação não é ciência. E a constelação familiar busca ajudar as pessoas a entender e a trabalhar com as suas dinâmicas pessoais dentro do contexto dos sistemas familiares ou outros sistemas, promovendo a cura e o crescimento emocional e psicológico. O exemplo aqui que eu citei sobre como o condutor, né, sobre a conduta e a prática da pessoa, vai depender porque existem muitas pessoas que estão fazendo formações sem base e estão abrindo constelações. E isso sim tem gerado muitas questões negativas para as pessoas que passam por esses processos com pessoas que não estão preparadas. Exemplo, se um carro é dirigido por um cristão, é diferente daquele carro que estará sendo conduzido por um espírita. Por quê? O cristão ele tem a sua base de fé, a sua conduta, os seus valores e os seus princípios. Da mesma forma que o espírita também tem a sua base pré-estabelecida dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores, daquilo que ele acredita. Então, o carro aqui é a ferramenta, a constelação. Quando ela está sendo conduzida por um cristão, automaticamente vai ser bem diferente, né, de uma constelação conduzida por um espírita, porque tem esses princípios e esses valores. Acontece que a base da estrutura da formação é a mesma, a ferramenta é a mesma, somente o condutor. Isso quer dizer que no momento do meu atendimento eu vou estar te fazendo um culto, vou estar pregando, vou estar te falando da Bíblia? Não. A ferramenta é a parte, mas como eu sou cristã, a minha base, a minha fé está em total convergência com a ferramenta, porque a minha ferramenta ela é totalmente embasada dentro dos princípios, dos valores da palavra viva, que é o que eu prego, que é o que eu vivo, né? Em sexto, esse trabalho só pode ser realizado presencialmente? Mito. Por mais que a constelação familiar tenha sido tradicionalmente realizada em grupos e em ambientes presenciais, né, nós sabemos que com o avanço da tecnologia, que a partir do momento ali da pandemia, né, muitos vieram pro online,
Então, sim, a gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer esse atendimento muito bem através do online. E esse é o meu projeto. O meu projeto é começar os atendimentos através do online. Em sétimo, a constelação familiar só foca no seu passado? Mito. Por quê? Embora a constelação familiar esteja focado em compreender e resolver questões passadas dos que você vivenciou, que possam estar afetando o seu presente, ela também pode te levar a ajudar a lidar com os problemas presentes do futuro, resolvendo o teu passado. Por quê? Nós usamos destino como parâmetro dentro das constelações. Destino não é lugar, destino não é para onde você está indo, mas o destino aqui é o campo de memórias, o campo de histórias que você vivenciou desde o momento da sua concepção até o teu momento presente. Então, por isso que sim, nós vamos estar visitando esse passado dentro dessa linha de destino do que aconteceu na sua linha de vida, alguns fatos, alguns acontecimentos que possam ter ali te paralisado. Por exemplo, uma morte que te gerou um trauma, um abandono que te gerou um trauma, uma rejeição que te gerou um trauma. Então, nós vamos estar olhando para essas questões dentro dos fatos que te aconteceram, dentro de um campo de memória, de histórias. Esse é o destino. Então, ela não olha para o passado, mas ela revisita o passado para te levar a estar em contato. Porque a cura, ela é estabelecida quando você encontra a raiz. A cura está no mesmo lugar da ferida. Então, como cristã, e professando sempre a minha fé e a minha base de regra e prática da palavra, eu entendo que tudo o que há e que foi criado foi gerado a partir do invisível e através do comando da palavra. Deus fez tudo através do comando da palavra e tudo foi criado a partir do invisível. Portanto, entendendo que tudo foi criado a partir do invisível e que se tudo veio do nada, quem criou tudo então foi Deus. Podemos assim textualizar e contextualizar que também as constelações foram criadas por Deus para gerar e usando então o homem para gerar essa materialização dessa ferramenta que traz resultados muito satisfatórios para aqueles que sabem usá-la. Sendo assim, a constelação familiar é uma ferramenta terapêutica. A filosofia sistêmica, que olha para o todos nós, é muito maior. E, no entanto, e entretanto, a Bíblia é muito maior que tudo isso. Por isso, sim, a minha base, a minha ferramenta, ela está embasada na Bíblia, que é muito maior e sustentada. Por isso, Bert foi um homem e uma fonte de vida inspirado por Deus para observar essas leis e nos deixar um grande presente. Quem olha para a vida encontra o seu autor. E aonde está a fonte de tudo? Em Deus. Basta você abrir a sua janela e olhar para o universo, que ali você vai ver o teu autor. Olhe para você. Somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Em nós está a tua assinatura. Você é capaz de se ver com essa assinatura? Em Romanos 1:20 nos diz o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Indesculpáveis quer dizer que não pode ser desculpado, que não se pode desculpar, que não se consegue justificar e que não possui justificativa. Tudo que rompe a casca de dentro para fora nasce para a vida. O nascer de novo para Cristo é uma decisão de regenerar-se de dentro para fora. Então, quando você encontra ali, as tuas gavetas, faz essa faxina
se regenera de dentro para fora. Se fez sentido para você, continue. Até o final dos 30 dias vai ter muito conteúdo por aqui, para que você possa sim estar aí tendo um outro olhar. E se isso fizer sentido para você, será um imenso prazer te atender ao final dessa jornada. Um grande beijo no coração. Encaminhe para alguém que talvez possa estar passando aí por alguma situação, que não está vendo solução e não sabe por onde recomeçar, não sabe por onde começar a olhar. Encaminhe para alguém, se fez sentido para você. Um beijo no coração, até breve. Fique com Deus e faça um excepcional dia.